Salve, gente boa desse meu Brasilzão, desse meu mundão que acompanha o canal do Explicador Geral da República. Olha, você está curioso para saber por que eu andei sumido, né? Afinal de contas, foram 10 dias sem publicar nenhum vídeo. O que aconteceu? Vou te contar. Mas mais do que isso, estou de volta para a gente falar sobre a política brasileira, internacional, sobre economia, sobre justiça, sobre os principais assuntos do dia, conforme a gente trata todos os dias aqui. Mas aí deu um hiato, um intervalo que já acabou. Estou de volta e venho aqui para a gente conversar. Tem muitos assuntos para tratar. Por exemplo, o primeiro deles, tem uma polêmica aí com relação à votação da bancada do PT que teria ajudado a derrubar vetos do Lula. O PT, sim, o PT. E aí você se pergunta, bom, se o PT está votando contra Lula, quem vai votar a favor então, né? Calma que a história não é bem assim como parece. Eu vou te explicar detalhadamente o que aconteceu nessa votação. Não foi uma traição do PT com o governo Lula, conforme você vai saber daqui para frente, tá? Também vou te contar as últimas sobre esse conflito que antigamente era Israel contra a faixa de Gaza, de repente virou Israel contra Irã e agora já está os Estados Unidos no meio. E periga virar uma guerra regional ali no Oriente Médio, que já tem país querendo entrar para participar da bagunça. E eu vou te explicar o que está rolando para você entender direitinho. Também vou te falar sobre duas acariações que acontecem nessa terça-feira, lá em Brasília, na Polícia Federal. A cariação do processo do golpe é cara a cara ali, ó, Mauro Cid e Braga Neto, um dizendo uma coisa, o outro negando, o outro acusando o outro de uma coisa e o outro falando que não tem nada a ver com isso. E aí a justiça vai colocar eles frente a frente para ver quem está mentindo, quem está falando a verdade. Outro que vai estar cara a cara com uma testemunha, Anderson Torres de um lado, Freire Gomes, ex-comandante do Exército, do outro, já também, porque o comandante do Exército falou que o Anderson Torres tinha participado de uma reunião, que ele está negando, e aí os dois vão estar ali, ó, frente a frente, tete a tete, para ver quem está falando a verdade, quem está inventando história para a justiça brasileira. Também vou te dar as últimas notícias sobre o estado de saúde do Bolsonaro, que você sabe, né? Passou mal, foi para o hospital, chegou a ser internado, mas saiu. E aí, o que está acontecendo com ele? Afinal de contas, nós torcemos pela saúde do Bolsonaro, que ele esteja bem de saúde e que ele viva muitos anos, porque tem uma cadeia brava para pagar e ele tem que estar saudável para cumprir toda a pena que ele vai ser condenado. Então, a gente está aqui torcendo pela pronta recuperação dele para que ele cumpra a pena integralmente do jeito que ele merece. E a gente está aqui também, nesse outro ângulo aqui, para ir conversando com você. E você sabe que eu sou Ricardo Melo, sou o Explicador Geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês, o economês, o juridiquês, para o bom e velho português, aquele, né, que todo mundo entende. E, ó, já te peço para sentar o dedo no like, se inscrever no canal, dar aquela engajada comigo, porque quando você engaja comigo esse vídeo aparece para mais pessoas. Uma curtidinha sua já me garante 10 visualizações a mais, para você ter uma ideia do poder do seu engajamento. E também te convido a entrar no nosso grupo de WhatsApp. Quem está lá não só recebe o conteúdo primeiro, antes de todo mundo, como recebe todos os conteúdos, porque você sabe, o YouTube não avisa tudo sobre tudo, avisa de vez em quando, ele esquece e tal, mas eu não esqueço não. Então você entra no grupo de WhatsApp, o link está aqui na descrição do vídeo, entra nesse grupo de WhatsApp e você vai passar a receber os conteúdos em primeira mão e sem perder nada, tá bom? Mas vamos nessa que tem história para a gente comentar. E olha, a primeira história que eu queria comentar é justamente essa polêmica do PT. Congresso, 92% dos deputados do PT votaram para elevar a conta de luz. Pois é, o que aconteceu? Se o PT vota contra o governo e ainda por cima provoca um aumento da conta de luz, que história é essa? Calma que estão contando a história de um jeito que não é bem como ela aconteceu. Mas eu vou te explicar essa história direitinho. Seguinte, na semana passada, essa história é antiga, semana passada, mas até hoje ela está se esticando. E muita gente está sem saber o que responder quando é questionada a esse respeito. Semana passada foi feita uma sessão conjunta do Congresso Nacional para apreciar quase 250 vetos do Lula. O que acontece? Os projetos de leis vão sendo aprovados, e aí ele pode vetar integralmente, pode vetar só um artigo ou outro de uma determinada lei. Esses vetos vão se acumulando. De vez em quando, o Congresso Nacional faz uma sessão conjunta para apreciar, para analisar esses vetos. A sessão conjunta é todo mundo mesmo, deputados e senadores, todo mundo no plenário da Câmara, que é maior, e aí acontece uma sessão única e todo mundo tem que votar. Se tiver maioria dos deputados e maioria dos senadores, ou seja, 257 votos de deputados, 41 votos de senadores, o veto pode ser derrubado.
E aí, se o veto era da lei inteira, cai o veto e a lei passa a vigorar. Se era de um artigo ou outro, aquele artigo também passa a vigorar e não vai ficar mais vetado como estava inicialmente. Então, essa sessão foi realizada, ela não acontece toda semana, não acontece nem todo mês. Acontece de vez em quando acumula uma quantidade de vetos ou de assuntos que precisam ser apreciados pelo Congresso inteiro de uma vez só. O que é um fato assim relativamente raro, demora para acontecer. E aí aconteceu essa sessão e aí de repente 63 deputados do PT votaram a favor de derrubar um veto numa lei específica e essa derrubada desse veto poderia gerar um aumento da conta de luz. Por que poderia? Porque era um artigo da lei que era um jabuti. Sabe o que é um jabuti? O jabuti é quando você pega uma lei que tem um determinado assunto e enfia, faz uma emenda nessa lei e enfia lá um assunto que não tem nada a ver com a essência da lei. Mas como você enfia lá, o Congresso aprova e passa, isso passa a valer também como regra. Então, o que aconteceu? O Congresso Nacional, numa votação um tempo atrás, enfiou um jabuti que obriga o governo a comprar energia elétrica de pequenos produtores, pequenas usinas eólicas, dessas que são instaladas no mar, em alto mar, e também a contratar usinas de carvão, mesmo sem necessidade, mesmo quando não houver necessidade, elas têm que estar contratadas, tem que fazer leilão, ou seja, tem um custo. Como esse custo eleva o valor que o governo paga para adquirir a energia elétrica, obviamente o que se esperava é que esse custo fosse repassado para o consumidor, ou seja, vai aumentar a quantidade de dinheiro que você tem que pagar na sua conta de luz. Só que não é bem isso também, então vamos por partes. Primeiro, o que aconteceu? Por que o PT votou favoravelmente à derrubada desse veto? Então, não é que o PT está contra o Lula, gente. O que aconteceu foi um acordo entre líderes partidários e o próprio governo. Tinha 250 vetos, quase 240 e poucos vetos para serem analisados. Todos eles poderiam ser derrubados, por quê? Porque o Centrão, sabe o Centrão, né? Então, o Centrão, ele às vezes se alia aos bolsonaristas em determinadas votações. Quando isso acontece, eles formam uma ampla maioria e o governo fica vendido, fica refém, porque ele não consegue fazer o combate em número de votos. E o Centrão bateu o pé que tinha alguns artigos, alguns vetos do Lula que ele não ia aceitar. Um deles era esse. Por quê? Porque o objetivo do Centrão é beneficiar empresários, gente que produz energia elétrica, ao invés de beneficiar o cidadão que consome a energia elétrica e tem pouca grana, e quanto menos pagar, melhor. Então, forçando o governo a comprar energia elétrica, mesmo que não for necessária, de alguns fornecedores específicos, você ajuda esse fornecedor e prejudica o governo. Mas o Centrão bateu o pé e falou que não ia aceitar, que não queria saber, não tinha conversa. O governo então teve que fazer um acordo para não melar tudo, porque a ameaça do Centrão era: a gente derruba os 250 vetos, hein? E 250 vetos são centenas e centenas de leis. Você imagina a bagunça que ia fazer se todos esses 250 vetos fossem derrubados. Então o governo fez um acordo para manutenção de 236 vetos, e o restante, dá aí 4, 5, 14, 15 vetos, esses seriam derrubados e o governo concordou com a derrubada desses vetos. Tipo assim, eu libero o anel para não perder o dedo, sabe? Ou é tudo ou é nada, o governo resolveu ficar com mais ou menos. Diante do cenário de que ele não tem maioria no Congresso Nacional, que ele realmente é refém do Congresso mais conservador e do pior Congresso Nacional desde a Constituição de 88, aliás, desde a redemocratização lá em 85, quando teve a eleição do primeiro presidente civil e depois dali em diante foi feita a Constituição e vieram as eleições diretas, desde aquela época a gente não tem um Congresso tão ruim, tão nefasto quanto esse que nós temos agora. E aí, diante desse cenário de estar lá como refém, não tem maioria, não consegue fazer tudo o que quer, o governo topou, aceitou fazer um acordo permitindo que alguns vetos fossem derrubados para não derrubar todos, que aí sim ia ser uma catástrofe política. E aí o PT, a bancada do PT foi orientada, porque o governo manda essa orientação, para que ela votasse a favor da derrubada desses vetos específicos, onde teve um acordo para fazer a derrubada. Então não é que o PT traiu o governo, votou contra a vontade do Lula, não. O governo já tinha aceitado perder esses vetos para não perder o conjunto total de vetos, tá? É isso que aconteceu. Foi o próprio líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, que orientou as bancadas lá como elas tinham que votar.
Pegou mal por quê? Porque a extrema-direita começou a falar, tá vendo, até o PT está votando para aumentar a conta de luz e tal. Isso é outra mentira. Tá? Existe nesse acordo que foi feito com os parlamentares, também ficou estabelecido que o governo vai emitir ainda esse mês uma medida provisória para impedir que essa compra de energia de outras empresas, se o valor disso seja repassado para a conta de luz dos consumidores. Então vai ter uma medida provisória específica. E é óbvio, eu quero ver se o Congresso Nacional vai derrubar uma medida provisória que garante luz mais barata para o brasileiro. Não vai, não é possível. Quer dizer, possível é. Vindo do Centrão, tudo é possível, até o mais absurdo. Mas, independentemente disso, essa medida provisória vai garantir que a conta de luz não aumente. Então, fique tranquilo com relação a isso. Tá? Embora muitos veículos de comunicação tenham dado a notícia de uma maneira, dizendo que vai aumentar a conta de luz, essa notícia mesmo aqui, ela fala isso lá. Deputados do PT votaram para elevar a conta de luz. Não, isso não aconteceu. O deputado não votou para elevar nada. O deputado fez um acordo partidário e esse acordo inclui a tal da medida provisória. Tem gente duvidando, mas se a medida provisória não for aprovada ou se o governo nem editar, então... Tudo isso faz parte de um acordo político. Na política é isso, é diálogo, é negociação. Nem sempre a vitória vai ser com aquele futebol bonito, né? De vez em quando vai ser gol de canela mesmo, ou de vez em quando vai ser um 0-0, como foi esse caso aí. Para mim, o empate já é um bom resultado diante da dificuldade que o governo tem para poder tocar suas pautas no Congresso Nacional. Então, assim, não foi uma situação que levou os parlamentares do PT a trair o governo. Não, estava tudo dentro do acordo que o próprio governo fez com os deputados, principalmente os deputados do Centrão, que esses são os mais perigosos, tá? Porque existe 3 tipos de parlamentares. Existe aquele parlamentar que é idealista, que está lá mesmo para ajudar as pessoas, que está lá em busca do seu ideal. Existe um parlamentar que é o destrutivo, que é o bolsonarista, que é aquele que quer destruir tudo, que faz política com raiva, faz política com ódio, faz política na base da destruição, porque ele quer destruir a política. E existe um grupo político que não quer destruir a política, porém quer dinheiro. Dinheiro, deu dinheiro, ele tá, não importa onde. Se o Lula for presidente, ele tá com o Lula, se o Bolsonaro for presidente, ele tá com o Bolsonaro. Eu tô falando do Centrão. E o Centrão é o maior bloco de políticos que tem no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Quando o Centrão se junta com os bolsonaristas, formam uma maioria gigantesca, de mais de 300, quase 350 deputados, e aí aprova qualquer coisa, até emenda à Constituição. Acontece que o Centrão sempre se junta com os bolsonaristas quando ele quer chantagear o governo. E é exatamente o que aconteceu. Como os deputados estavam esperando para receber umas emendas parlamentares que estavam meio atrasadas, eles usaram esse atraso nas emendas para chantagear o governo nessa análise dos vetos. E aí, por isso, inclusive, que saiu notícia aí do governo que tinha liberado não sei quanto de emenda para não perder tudo no Congresso Nacional. Senão, várias políticas, várias leis que já foram aprovadas e foram vetadas pelo Lula iriam voltar a vigorar. Isso ia causar um prejuízo político e econômico enorme ao país. Então, como eu disse, para não perder tudo, fica-se com alguma coisa e o governo aceitou esses vetos e por isso que a bancada do PT votou para derrubar os vetos do Lula. Já estava tudo acertado, tudo acordado, mas a extrema-direita, que adora espalhar fake news, começou a dizer, tá vendo, o PT votou, até o PT votou para aumentar a conta de luz, né? Sendo que, na verdade, tudo se tratava de um acordo partidário, um acordo para reduzir danos de uma sessão em que o governo não tinha a menor condição de vencer. Ou ele negociava, ou ele levava goleada na votação do Congresso Nacional. Ele preferiu negociar, foi o caminho mais fácil que eles conseguiram encontrar. Enfim, é isso. Então, foi um acordo, fica tranquilo que a sua conta de luz não vai subir e esse acordo só foi costurado porque o governo não tinha o que fazer, por conta da maioria que se formou contrária e sempre pelo mesmo motivo. Grana, libera as emendas, senão a gente não vota. Libera as emendas, senão a gente rejeita seu projeto. Libera as emendas, senão a gente derruba seu veto. É assim que o Centrão atua, principalmente quando ele consegue se juntar com a outra turma, que é a turma bolsonarista. Aí junta a fome com a vontade de comer, né? Os ladrões e os bandidos que querem destruir tudo, que querem estraçalhar com a política brasileira, eles se juntam, formam uma maioria perigosíssima, formam aquilo que a gente chama de o pior Congresso Nacional desde a redemocratização. A redemocratização que aconteceu lá em 89,
quando a gente votou para presidente pela primeira vez depois de 20 e tantos anos, né, de ditadura. Então, é por isso que aconteceu essa votação desse jeito e é por isso que o PT votou para derrubar os vetos do Lula, porque era um acordo e o Lula estava sabendo e estava de acordo com isso, tá bom? Para deixar bastante claro. E ó, mudando de assunto, Irã ataca bases americanas com mísseis no Iraque e no Catar. Notícia do Diário do Centro do Mundo, tá em toda a imprensa, porque é o seguinte, o Irã resolveu ir para cima de Israel, depois que foi atacado, mas eu vou te explicar essa história do começo, tá? Porque esse conflito faz parte de uma briga histórica entre Israel e Irã, que são dois vizinhos inimigos. Eles não são totalmente vizinhos, não fazem fronteira, né? Tem o Iraque ali no meio, mas mesmo assim são países inimigos. Agora imagina, você tem um inimigo mortal. Israel e Irã se enxergam como inimigos mortais. O maior medo dos dois inimigos é justamente o uso de armas nucleares numa eventual guerra. Por que eles são inimigos? Porque o Irã não aceita a criação do Estado de Israel, lá em 1948, na ONU, que ocupou territórios palestinos, que ocupou territórios árabes. Então, por conta disso, o Irã não aceita que Israel exista e não quer acordo. Por outro lado, Israel também sabe que para continuar existindo ele precisa se defender do Irã e de outros países que querem a total destruição de Israel. Só que aí entra um componente complicado, que é o seguinte, o Irã é um país grande, não é um país pequeno, a maioria dos países do Oriente Médio são pequenos, mas o Irã é um país relativamente grande para aquela região, e é um país que tem um programa nuclear de geração de energia elétrica. Pelo menos ele sempre disse que é um programa de geração de energia elétrica. Só que alguns países, por conta dos seus interesses, ficam dizendo que o Irã, ele na verdade está trabalhando com energia nuclear para fazer a bomba atômica. E aí Israel fala assim, não posso ter um inimigo que me odeia, que quer me destruir, tendo uma bomba atômica. Israel que tem a bomba atômica. Então o Irã também tem medo de Israel pelo mesmo motivo. Olha, os caras têm a bomba atômica lá e eles querem destruir a gente também. É um querendo destruir o outro. Então, como o Irã, em tese, ainda não tem a bomba, mas estaria desenvolvendo, eles ficam trabalhando com a hipótese de ficar tentando destruir o trabalho do Irã para que ele não alcance, não chegue nunca até a bomba atômica. Esses países vivem em conflito constante. O Irã, ele abastece com armas e com dinheiro alguns grupos, como o Hezbollah, como o próprio Hamas, alguns grupos que ficam no entorno de Israel, nas fronteiras dos países vizinhos de Israel e que ficam sempre atacando Israel. Então o Irã fornece armas, fornece dinheiros, e aí o governo israelense, por sua vez, para rebater esse financiamento, costuma atacar e matar comandantes militares do Irã. E ele começou a fazer isso já nesse período. Recentemente, ele atacou uma embaixada do Irã em outro país, matou uns comandantes militares, isso já há uns meses. E aí o Irã mandou uma saraivada de mísseis, de foguetes lá contra Israel. Israel interceptou a maioria, não caiu nenhum no chão. Todo mundo achou que a história tinha parado por aí, mas não tinha não. Agora, Israel está praticamente terminando, de exterminar a faixa de Gaza, não está sobrando quase nada mais, está difícil de enxergar alguma coisa em pé ainda na faixa de Gaza. O que ele fez? Resolveu bombardear Israel, instalações nucleares de Israel, de usinas nucleares de Israel, do Irã, de usinas nucleares do Irã. Por quê? Porque estava dizendo, de novo, o mesmo argumento. Olha, estão quase conseguindo atingir o estágio de desenvolvimento da bomba atômica. O Irã não pode ter bomba atômica. E aí eles atacaram, então, essas instalações militares do Irã. O Irã não aceitou e começou a revidar novamente. Começou uma nova onda de revide, que já tem aí praticamente 10 dias, que é bomba para lá, bomba para cá, dos dois países. Várias pessoas já morreram dos dois lados, principalmente do lado iraniano. Mas os Estados Unidos estavam assistindo essa história de fora, não queriam entrar nesse conflito. Porém, essa semana, agora, os Estados Unidos resolveram entrar, com ordem de Donald Trump. Os americanos bombardearam uma instalação nuclear iraniana também. E aí, o que acontece? O Irã resolve revidar. E aí, quando o Irã revida, e aí começam a brigar os dois países, outros países começam a se envolver. Por exemplo, o Iêmen anuncia entrada na guerra após ataques ao Irã, para atacar Israel e os Estados Unidos. O perigo de tudo isso é essa guerra se transformar numa guerra regional, porque tem outros países árabes,
outros países que têm maior identificação, não só com a Palestina, mas também com o Irã, que podem entrar na guerra para defender o Irã e para defender a faixa de Gaza contra Israel, contra os Estados Unidos. A gente não tem ideia de onde pode ir parar essa guerra se ela continuar escalando desse jeito, porque já tem um monte de países e países poderosos entrando. A gente está falando hoje de duas das principais forças militares do mundo que já estão envolvidas diretamente na guerra, os Estados Unidos e Israel, que também tem uma força bélica muito grande, principalmente porque recebe muito dinheiro e recebe armamento também dos Estados Unidos e de outros países ocidentais, não só dos Estados Unidos, mas principalmente dos Estados Unidos. Então, diante desse conflito, a situação só está escalando cada vez mais, né? E isso faz com que o petróleo comece a subir de preço. O petróleo acumula alta de 21% em junho, com crise entre Israel e Irã. Por que isso acontece? Porque aquela região é a região dos maiores produtores de petróleo do mundo. Então, se essa região está em conflito, está em guerra, algumas instalações militares estão sendo bombardeadas, mas também pode bombardear usinas de processamento de petróleo, né? Também tem o fechamento do mar na região por onde circulam os navios levando petróleo para o mundo inteiro. 20% do tráfego de navios petroleiros passa por aquela região ali do Irã, e o Irã mandou fechar essa área marítima para ninguém passar ali sob o risco de sofrer um ataque. Então tudo isso impacta também na produção de petróleo do mundo, e isso pode levar o barril do petróleo a disparar de preço. Isso vai acabar afetando todo mundo, afeta não só a gente aqui, né? Não só eles lá, mas a gente aqui também. Políticos brasileiros, olha essa história, que viajaram a Israel e ficaram em bunkers, tiveram doutrinação sobre Gaza. Acredite se quiser, aqueles prefeitos, governadores, aquela galera que foi para Israel no meio de uma guerra, dizendo que ia aprender sabe-se lá o quê, porque não tinha nada para aprender lá. Nós não estamos em guerra, nós não precisamos aprender a agir na guerra, porque nós não temos guerra no Brasil. Aliás, né, há quanto tempo a gente não se envolve em guerra? Mas assim, eles foram lá, até hoje não explicaram bem como, nem quem está pagando a conta, nem por que eles foram lá, o que foram fazer lá. Mas o fato é que quando eles estavam lá, começou a complicar a situação, os bombardeios começaram a aumentar, eles ficaram escondidos naqueles bunkers, que são aqueles buracos embaixo da terra, aquelas construções subterrâneas que são antibomba, e eles também foram para lá assistir palestras em que Israel defende o seu lado, ou seja, doutrinação mesmo, né? Defende o seu lado nessa batalha, para poder trazer para o Brasil argumentos favoráveis a Israel. É um trabalho muito bem feito, muito certinho, muito preparado para poder fazer as mentes, as cabeças das pessoas, para que essas pessoas defendam sempre o Estado de Israel. Aí detalhe, existe quem não defende o Estado de Israel, como por exemplo o Lula, que está lá dizendo, olha, atacar o Irã é errado, atacar a Gaza é errado, ele está condenando as ações de Israel, não é de hoje, até porque é o seguinte, não existe, nas investigações que foram feitas pelas agências de inteligência, inclusive norte-americanas, não existe nenhuma evidência de que de fato o Irã esteja próximo de conseguir montar a sua bomba atômica. Então, tudo está parecendo o que aconteceu quando os Estados Unidos invadiram o Iraque. Eles diziam que tinha armas químicas, lembra? E aí no final não tinha nada, não achou nada, derrubaram o regime, o Iraque virou um caos e ninguém achou arma química absolutamente nenhuma. É isso que pode acontecer de novo, porque agora eles estão de novo bombardeando o Irã, e dessa vez com esse argumento da bomba atômica, que segundo as próprias agências de risco de inteligência norte-americanas, não tem bomba atômica por enquanto lá. Então, também tem um argumento que é o seguinte, o Benjamin Netanyahu, que é o líder de Israel, está fazendo isso para não sair do poder. Porque quando um país está em guerra, não tem eleição, ele entra em lei marcial, não tem protesto contra, não tem eleição, não tem nada. O governante vai ficando enquanto não acaba a guerra, que não faz sentido você organizar uma eleição no meio de uma guerra, pode bombardear uma sessão eleitoral, matar todo mundo. Então, um argumento forte é de que o Benjamin Netanyahu está fazendo isso para permanecer no poder. Por quê? Porque ele é muito impopular. Antes do país entrar em conflito, tinha protesto na rua de Israel quase todo dia, para tentar derrubar, pediu fora Benjamin Netanyahu, derrubar o líder israelense. E isso não acontece mais também, porque quando tem lei marcial também não pode ter protesto, não pode ter manifestação na rua. Ou seja, ele teria arrumado um jeitinho de permanecer no poder
arrumando uma guerra atrás da outra. Está terminando com Gaza, já não está sobrando mais quase nada lá para ser atacado. Vamos atacar outro país, porque esse outro país mantém a gente em guerra e com isso mantém Benjamin Netanyahu no poder. Essa também é uma teoria muito forte que vem sendo vinculada no mundo inteiro, porque também parece muito isso sim. Parece uma tentativa de permanecer no poder por meio da guerra, por meio de não realizar eleições e de impedir que as manifestações vão para a rua. Aí o povo não fica nem percebendo, assim, não tem aquela sensação de que o governo é impopular, porque não tem ninguém protestando, não tem ninguém falando contra o governo, porque quando está em guerra, tudo para, né? Então esse também seria um dos principais motivos pelos quais o Benjamin Netanyahu não abre mão de estar em guerras permanentemente. Se isso continuar, ele vai continuar no poder, durante sabe-se lá quanto tempo. E é isso que, em tese, seria o interesse dele, e é isso que estão tentando impedir. Mas vamos lá, mudando de assunto mais uma vez, olha só, a STF coloca frente a frente réus da trama golpista para confirmar depoimentos. Acareação, meu querido, minha querida amigo, minha querida amiga, acareação, eles vão ficar frente a frente um com o outro para poder ver quem está mentindo. São duas acareações que acontecem a partir dessa terça-feira. Logo de manhã, uma acareação, Mauro Cid cara a cara com Walter Braga Neto. O que os dois vão debater? Dois assuntos principalmente. Aquela famosa reunião que aconteceu na casa do Braga Neto, onde foi discutido os planos do Punhal Verde Amarelo, lembra? O plano Punhal Verde Amarelo era aquele planejamento para assassinar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes e o José Dirceu. Esse plano, segundo o Mauro Cid contou na delação premiada dele, foi discutido na casa do Braga Neto, numa reunião com outros militares, com kids pretos, que são aqueles militares das forças especiais. E aí, diante disso, o Braga Neto está dizendo mentira, porque o Mauro Cid contou uma história que foi o seguinte, ele disse que entrou na reunião, participou do início da reunião, mas depois saiu e foi embora. Então que ele não teria visto o resultado final da reunião. O Braga Neto diz que é mentira, que o Mauro Cid ficou até o fim na reunião, então que ele teria mentido na delação premiada dele. E ele também nega que essa reunião teria sido feita para discutir plano de assassinar qualquer pessoa. O Braga Neto diz que não existiu essa história, que é mentira do Mauro Cid. Então eles vão ser colocados frente a frente para ver quem está mentindo e quem está falando a verdade. E também, nessa reunião, foi discutido um pagamento para poder trazer os kids pretos, cerca de R$100 mil. O Mauro Cid contou que conseguiu esse dinheiro com o Braga Neto. O Braga Neto teria pedido para o pessoal do agro, é assim que ele chamava. O pessoal do agro deu esse dinheiro vivo, R$100 mil, que foi colocado dentro de uma sacola de vinho e entregue pelo Braga Neto para o Mauro Cid. O Mauro Cid pegou esse dinheiro e entregou para um dos kids pretos que era o responsável pela operação. O Braga Neto também nega essa história, diz que nunca pegou dinheiro com ninguém do agro, diz que nunca entregou sacola de vinho nenhuma para o Mauro Cid com dinheiro, que é mentira. Então esses dois pontos vão ser confrontados na acariação dos dois. Ali, cara a cara, a gente vai ver, quer dizer, a gente não vai ver, na verdade, né? Porque essas acariações não serão públicas, como foi a fase dos interrogatórios do julgamento. Não vai ter imprensa, não vai ter fotografia, não vai ter vídeo, não vai ter nada disso. Só no processo, né? Vai ter vídeo, mas dentro do processo. Mas publicamente, só depois que liberar o sigilo que a gente vai ter acesso a esse tipo de informação, de como é que foi. Claro que sempre vaza uma informação ou outra, né? Que a imprensa acaba descobrindo quem falou o quê e tal, isso vaza, a gente vai acabar sabendo também. Porém, vamos ter que aguardar a liberação desse material, o sigilo desse material. E tem uma outra cariação que é de um réu com uma testemunha, o que é meio raro até. Testemunha geralmente não participa de acariação, mas nesse caso vai acontecer uma cariação entre o Anderson Gomes, que foi ministro da Justiça do Bolsonaro e foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ele era o secretário de Segurança Pública no dia 8 de janeiro, naquele dia da tentativa de golpe, e o Freire Gomes, que é ex-comandante do Exército do Bolsonaro, que teria sido o cara que negou, que não vamos dar golpe, o cara que botou um freio no Bolsonaro, segundo os relatos contam até agora, os relatos inclusive de outras testemunhas do processo. Ele disse que o Anderson Torres participou de uma reunião com os comandantes militares em que ele apresentou um documento que era tipo a minuta do golpe. Esse documento seria uma justificativa legal, jurídica, para usar as Forças Armadas e anular o resultado das eleições.
ele teria tentado convencer os militares a participar desse esquema. Segundo o Freire Gomes, ele participou de uma ou duas reuniões. Segundo o Batista Júnior, que é o comandante da aeronáutica da época, ele não se lembra se o Anderson Torres participou ou não das reuniões. E o Anderson Torres nega que tenha participado de qualquer reunião. Então, nessa cariação, o que eles vão discutir? O Anderson Torres conseguiu, com os advogados dele, levantar o credenciamento dos palácios da Alvorada e do Planalto, para mostrar quem entra, quem sai, que horas entra, que horas sai. Segundo esses documentos de posse da defesa, desde o final das eleições, quando o Lula ganhou, até o dia 1º de janeiro, quando ele tomou posse, não teria havido nenhuma reunião em que Anderson Torres e os comandantes militares estivessem ao mesmo tempo no Palácio da Alvorada. Isso segundo os registros de entrada e saída. Então, com base nisso, ele está alegando que nunca participou dessa reunião, que não tentou convencer nenhum militar a dar o golpe, que se isso aconteceu, aconteceu sem a presença dele. Então, assim, o depoimento do Freire Gomes já foi um pouco evasivo, assim, no sentido de que ele falava, não lembro se é uma ou duas vezes, eu acho, não foi com aquela certeza. O Batista Júnior, da aeronáutica, falou, olha, eu realmente não tenho certeza nem se ele estava. Então esse é um ponto que pode mudar no depoimento, nessa cariação. Por quê? Porque há dúvida em um, o outro também está com dúvida e o terceiro tem um documento lá alegando que eles não estiveram juntos no mesmo local ao mesmo tempo, em nenhum momento nesse período final aí do mandato do Bolsonaro. Então essa cariação vai servir para colocar todo mundo frente a frente, tirar em pratos limpos as verdades e mentiras relacionadas a essa história. E aí, a estratégia de Mauro Cid para a cariação com Braga Neto. O que estão dizendo? Estão dizendo o seguinte, que o Mauro Cid está meio até constrangido, sabe? Constrangido por quê? Porque ele vai fazer uma cariação com um general, um cara que está muito acima dele na hierarquia das Forças Armadas, e aí vai ser um tete-a-tete dos caras que até um dia atrás eram amigos, agora um está entregando o outro. Vai ser constrangedor, vai ser chato, mas o Mauro Cid diz que vai manter todas as afirmações que ele fez em relação ao Braga Neto. Vai manter tudo, absolutamente tudo, que realmente aconteceu a reunião do Plano Punhal Verde e Amarelo na casa do Braga Neto, vai dizer que saiu mais cedo, mesmo que o Braga Neto diga que ele não saiu mais cedo, que é mentira, diz que o Braga Neto vai ter que provar que ele não saiu mais cedo, e também com relação a essa história do dinheiro na caixa de vinho, ele garante que aconteceu, ele dá detalhes e ele vai reafirmar isso. Com relação ao Anderson Torres, o que ele tem para se defender é esses registros de entrada e saída nos palácios do Planalto e da Alvorada. Com esses registros, ele quer alegar, olha, aqui fica provado que eles não estiveram juntos ao mesmo tempo em nenhum desses dois locais, que é a casa e o trabalho do presidente da República, que são os locais onde teriam acontecido, inclusive, essas reuniões. Então, vamos aguardar para saber o que vai acontecer com essa turma aí. E aí, a gente tem uma última notícia, que é essa daqui, né? Jair Bolsonaro segue tratamento em casa após ser diagnosticado com pneumonia viral. Bolsonaro está fazendo viagens viagem de político, né? Viagem para fazer as coisas dele lá, de encontrar os aliados, fazer aquele auê todo. Passou mal, estava em Goiás, passou mal e aí resolveu ir embora do evento, foi para o hospital fazer uns exames e tal. Diz que vomitou, diz que estava soluçando sem parar, um soluço que não termina nunca, né? E aí ele, enfim, teria passado mal e foi parar no hospital novamente. Passou por alguns exames no sábado mesmo. E o resultado desse exame mostrou que ele pode estar com uma pneumonia viral, né? Já está em casa, recebeu alta para ir do hospital para casa, mas vai continuar tendo que fazer o tratamento em casa, tomando medicamento, tomando cuidado com a alimentação, algumas coisas nesse sentido, né? Mas já está em casa. De qualquer maneira, vamos combinar que esse cenário de ficar indo para o hospital toda hora beneficia o Bolsonaro na hora de pedir uma prisão domiciliar, né? Você sabe, né? O cara está com mais de 70 anos, vai alegar uma saúde muito debilitada e com essa história de estar com a saúde debilitada, ele pode muito bem conseguir uma prisão domiciliar caso seja condenado no processo do golpe, que a gente sabe que vai acontecer, né? Então, não deixa de ter sua utilidade para o Bolsonaro essas idas ao hospital, porque isso vai configurando um ambiente, um clima em que ele possa vir a pedir prisão domiciliar em caso de condenação. Mas o que a gente tem hoje é que o Bolsonaro está em casa, fazendo o tratamento dele em casa, como se fosse uma gripe forte, né? Uma pneumonia viral, né? E é assim, de qualquer maneira, vamos aguardar, por quê? Porque eu torço muito pela saúde do Bolsonaro, de verdade.
Eu torço para que o Bolsonaro viva muito, viva bastante, com saúde, para ele aguentar cumprir a pena integral dele na cadeia. Eu não quero ver Bolsonaro morto, eu quero ver Bolsonaro vivo, preso, cumprindo a pena todos os anos que ele ainda tem que cumprir, passar todo esse período na cadeia para poder pensar nos 700 mil mortos da pandemia, para poder pensar em todas as barbaridades que ele fez enquanto era presidente do Brasil e principalmente também para ele pensar na tentativa de golpe de Estado que ele tentou dar. E que nunca mais se repita, que isso sirva de exemplo para o Brasil, para a gente não enfrentar nunca mais esse tipo de situação. Mas por enquanto, o Bolsonaro está de boa, está tranquilo, está favorável, né? Embora, como eu disse, isso pode ser usado lá na frente, e tem muita cara de que vai ser usado lá na frente, como um argumento para ele pedir uma prisão domiciliar. E se bobear, tem chance de colar, essa que é a verdade. Enfim, eu queria te dar uma dica de renda extra. Você está precisando de uma grana extra? Então é o seguinte, eu vou te explicar essa história direitinho. Existem muitas formas de ganhar dinheiro na internet, muitas formas. E em uma dessas formas é aprendendo como encontrar as oportunidades de trabalho que estão disponíveis lá. Tem de todo tipo, tem na área de vendas, tem na área de prestação de serviços. Às vezes o seu talento você pode expandir ele para a internet para ganhar dinheiro trabalhando do computador, de casa, no horário que você quiser. Tem gente que faz disso renda extra e tem gente que faz disso renda principal, porque dependendo da dedicação que você der, você pode ganhar muita grana. Tem gente ganhando 12, 13, 15 mil reais por mês trabalhando de casa, sem aquela preocupação de ter que sair para ir para o trabalho, pegar ônibus lotado, pegar trânsito, sem nem pensar em escala 6x1, fazendo o seu horário de trabalho e ganhando uma bela grana. O primeiro link da descrição que aparece aqui no vídeo, logo em cima, tem um link para um chat. Você vai abrir uma conversa com o Clayson. Clayson, que também é nosso amigo youtuber aqui, ele vai te explicar tudo, tintim por tintim, o que você precisa saber. O mais importante eu te explico já. 7 dias é de graça, você só vai embarcar se você realmente perceber que serve para você, se realmente tiver uma oportunidade boa ali para você ganhar seu dinheirinho, aprender algo que vai te levar a ganhar uma grana boa pela internet. É uma escola de negócios digitais que te ensina a encontrar as oportunidades de trabalho e te ensina o que você precisa saber para participar dessas oportunidades. Então clica no link que aparece aqui na descrição e vai conhecer essa oportunidade que ela pode mudar a sua vida, beleza? Galera, é isso. Eu agradeço demais você que ficou até aqui e está curioso, inclusive, para saber por que eu mudei, quais são essas mudanças aqui de cenário e tudo mais. Seguinte, são 10 dias que eu fiquei realmente ausente. 10 dias porque são vários fatores, são 3 fatores diferentes. Primeiro, precisei fazer uma viagem de trabalho e por isso fiquei ausente durante alguns dias. Na sequência, eu fiquei doente. Aí fiquei doente, não conseguia trabalhar, foram mais 2, 3 dias doente. E na sequência da sequência me mudei de casa, por isso que o cenário está tão diferente, por isso que você está vendo outro ambiente aqui. A gente mudou de casa, mudou o escritório, mudou o ambiente de trabalho, mudou o cenário, mudou tudo. Mudou até a identidade visual, dá uma olhada, tá aqui, né? Ó. Mudou até a identidade visual, logotipo, tá tudo diferente. Por quê? Porque você merece o melhor tratamento, melhor que é o que eu posso oferecer por aqui. Eu te peço desculpas pela minha ausência, mas assim, também não era nada previsto, não era nada que eu pudesse evitar, já que até doente eu fiquei nesse meio tempo. Mas de qualquer maneira, estou de volta e vou permanecer por aqui nos próximos dias, durante um longo período, para poder trazer o comentário das notícias do dia para você sempre, tá bom? Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias da política, da justiça, da economia, do Brasil e do mundo. Um abraço para você. Tchau.